O programa Gente da Gente está no ar. Eu não inicio uma entrevista sem agradecer aos que ficam por trás das câmeras, ao Kennedy e ao Fragoso e a todos os outros. Hoje nós estamos trazendo uma pessoa que eu considero uma das maiores culturas do estado de Alagoas, quiçá do Brasil. Professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. É um prazer enorme estar aqui com você no seu programa na TV Assembleia, que é um programa extremamente conceituado, com uma audiência de altíssimo nível no mundo acadêmico, no mundo intelectual das Alagoas. Então, para mim, eu me sinto assim muito à vontade, me sinto bem estar aqui com você, que é uma pessoa que vem promovendo e prestigiando a cultura, as artes, a ciência, a pesquisa aqui no estado das Alagoas. Está de parabéns, Cláudia, você, pelo trabalho que tem feito aqui no seu programa, através da TV Assembleia. Muito obrigada pelos elogios, mas olha, nem sei se vai ter tempo para conversarmos sobre todos os seus livros. Antes, eu vou dar aqui uma lidinha, um pouquinho do seu currículo, porque se for ler todo, o programa termina. Olha, é professor, historiador, filósofo, teólogo, é pesquisador, escritor. Ele é professor efetivo dos quadros do Instituto Federal de Alagoas, IFAL, onde leciona a disciplina História do campus Satuba. Exerce ainda o magistério no seminário Nossa Senhora da Assunção em Maceió, dando aula de História da Igreja. É do SESMAC, ele ensina epistemologia da psicologia, do curso de Psicologia Clínica, Saúde Mental, Ética, em nível nacional, participa da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Eita, professor! Vamos começar por aqui? Pela Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, SOTER, e da Associação Nacional da História. Eu gosto de começar assim, já mostrando quem é o nosso convidado, porque Cláudia de Bulhões, eu digo, não entrevista, ela bate papo. Então, professor, Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, SOTER, né? Como que é isso, professor? Na verdade, Cláudia, a SOTER é uma associação em nível nacional que reúne os estudiosos, pesquisadores que trabalham na área da teologia e das ciências da religião. A teologia, ela estuda especificamente a questão relacionada aos tratados sobre Deus, né? A palavra teologia vem do grego, theos em grego significa Deus, a divindade, e o sufixo logia em grego significa discurso, significa tratado, teoria ou estudo a respeito de alguma coisa. Esse termo logia se deriva de logos, que em grego quer dizer palavra, a palavra, logos, palavra. Então, da palavra vem o termo logia, né? Se logos é a palavra, logia é um conjunto de palavras, ou seja, é um discurso, é um tratado, um estudo a respeito de alguma coisa. Por isso que, em geral, o nome de cada ciência sempre termina com o sufixo logia, não é? Por exemplo, biologia, bioslogia, sociologia, socioslogia, porque esse sufixo logia
significa uma teoria, um estudo, um tratado, né, um discurso a respeito de alguma coisa. Então, theos, logia, em grego, significa um discurso sobre Deus, ou seja, uma teoria, um tratado, né, um estudo sobre Deus. Mas, é claro, esse estudo ele é feito sob a perspectiva racional humana, ou seja, da inteligência do ser humano, a partir da revelação divina. Porque as três grandes religiões monoteístas são religiões, chamadas também religiões do livro, né? São as três grandes religiões que adoram o Deus único e tem um livro como guia da revelação de Deus, né? Quais são essas religiões? A mais antiga é o judaísmo, a religião revelada por Moisés, né, do povo judeu. A segunda mais antiga é o cristianismo, que nasceu do judaísmo, porque o fundador era um judeu, né, e os primeiros seguidores eram todos judeus. Então, o cristianismo nasceu da religião judaica. E a terceira, que surgiu na Idade Média, é uma tentativa de compilação das duas anteriores, do judaísmo e do cristianismo. Trata-se do islamismo, ou religião muçulmana. Então, essas três religiões são religiões reveladas, porque o Deus único se revelou, se manifestou através do texto escrito. Para os judeus, esse livro sagrado se chama Torá. Para os cristãos, se chama Bíblia. Para os muçulmanos, se chama Alcorão. Então, essas três religiões monoteístas são três religiões do livro, porque são religiões nas quais Deus se revela. Não é o ser humano, a inteligência racional humana, que descobre Deus, não. É Deus se revelando à inteligência humana. É diferente. Né? Isso é tudo da teologia, o estudo a teologia. Exatamente. Existe uma teologia cristã, né, que é essa com a qual a Soter trabalha, né? É uma sociedade de teólogos cristãos, né? É a teologia cristã. A Bíblia, exatamente. Ou judaico-cristã, né? Porque o cristianismo é uma religião de matriz judaica, nasceu do judaísmo. Então, hoje se fala na matriz judaico-cristã, né? Judaico-cristã, porque vem do judaísmo. Agora, existe também uma teologia muçulmana, tá certo? Que é parecida com a cristã, mas tem as suas nuances específicas, né? Como existem outras teologias de outras religiões. Por exemplo, hoje, aqui no Brasil, estão chegando, né, muitos materiais publicados, livros, textos, sobre religiões milenares do Oriente, aquelas religiões orientais milenares, como, por exemplo, o hinduísmo, né, ou chamado também de brahmanismo, a religião dos brahmanes, ou o hinduísmo, né, dos hindus, lá na Índia. O budismo é outra religião também muito antiga, né, milenar. O shintoísmo, outra religião oriental lá da Ásia, né, muito antiga. O confucionismo, que é ao mesmo tempo uma matriz religiosa e filosófica, né? É uma sabedoria e uma religião, né, de Confúcio. Né? Então, vejam, todas essas religiões têm um corpo teórico que a gente chama de teologia. Tá? A teologia é esse corpo teórico que as religiões produziram ao longo do tempo sobre Deus. Tá? Mas a Soter trabalha também, Cláudia, as ciências da religião, que é um pouquinho diferente da teologia. A teologia, ela se atém ao mistério revelado de Deus. Né? É um discurso, um tratado sobre Deus.
as ciências da religião, elas estudam o fenômeno religioso em si, ou seja, as diferentes concepções ou conceitos religiosos. Por exemplo, quando a gente estuda as ciências da religião, aí a gente vai estudar, por exemplo, história das religiões, sociologia das religiões, psicologia das religiões, antropologia das religiões, ou seja, é um estudo mais abrangente, não é um estudo específico como a teologia. A teologia é um estudo específico sobre Deus. Não é? Mas, professor, na história, aonde você é formado inicialmente, existem vários assim, direcionamentos, certo? Aí eu pergunto, como foi o seu direcionamento para o estudo da história das religiões? Porque eu vejo que você se atém claro, você tem obras que não são de religião, mas a maioria das suas obras direciona para a religião. Como aconteceu isso? Eu gosto muito de saber esses insights da vida da pessoa. Muito bem, Cláudia. Não tem segredo, não tem mistério. Eu sou graduado, eu tenho, na verdade, 3 graduações, né? Eu sou graduado em filosofia, sou graduado em história e sou graduado em teologia. Né? O curso de teologia eu fiz fora, eu fiz em São Paulo, no antigo Instituto Pio XI, lá de São Paulo, que hoje cresceu muito, é um centro universitário, né? Administrado pelos padres salesianos, lá da província de São Paulo. Então, eu estudei ali, naquele centro universitário salesiano Pio XI. Lá eu fiz meu curso de teologia, né? Recebi o meu certificado, minha diplomação em teologia. Ele oferece outros cursos também, né? Mas eu fiz especificamente o curso de teologia. Depois que eu fiz o curso de teologia, eu fiz também uma espécie assim de curso de especialização, né, de aperfeiçoamento na área teológica em história eclesiástica, que é a história da igreja, ou a história do cristianismo. Então, dentro da teologia, eu sou especializado nessa área de história religiosa, história da igreja, história eclesiástica. É por essa razão que você disse muito acertadamente, muito bem você disse, as minhas obras, os meus livros, na grande maioria, são nessa área, porque é a minha área de especialização, não é? De especialidade. Eu sou um especialista nessa área, sou professor disso, né? Desde que eu comecei a minha carreira, a minha vida de magistério, de docente, eu ensino história da igreja em cursos de teologia. Eu comecei... Professor, Pois não. Professor, desculpe. Quando você fala história da igreja, é história da igreja católica? Não, porque, na verdade, o conceito igreja, ele deve ser sempre usado no singular. Deixa eu explicar, isso é uma questão teológica. As pessoas que não têm conhecimento teológico, aí usam muito a expressão as igrejas, mas não existe as igrejas, porque a igreja cristã, a igreja de Cristo é una, é única, é uma só. Só existe uma igreja. Agora, existem denominações várias, diversas, do cristianismo. Aí está certo. Mas você pode falar, por exemplo, de uma denominação batista, uma denominação presbiteriana, uma denominação Assembleia de Deus. São denominações cristãs. Todas se encaixam
dentro do conceito de igreja, no singular, cristã. É a igreja de Cristo, que se divide em diversas denominações, tá certo? Agora, igreja é una, portanto é singular, é ímpar, é única, não pode ser plural, tá certo? As igrejas, teologicamente, é um equívoco, é um erro você falar em igrejas no plural. É a igreja. Por isso, quando eu falo história da igreja, eu ensino a história do cristianismo, da religião cristã, desde o seu nascimento, lá atrás, com Jesus Cristo, que é o fundador, né, do cristianismo, da religião cristã, até os dias de hoje, tá certo? Então, é um estudo histórico da religião cristã, na verdade, né? Quando a gente fala história da igreja cristã, que é o estudo abrangente e completo da igreja, do fenômeno igreja. Agora, as religiões é que são diferentes. Veja, nós não falamos no cristianismo como se fosse diferenciado. As pessoas também erroneamente, tá certo? As pessoas, mas a gente não pode criticar nem condenar, tá certo? Nem culpar. Isso é falta mesmo de um esclarecimento. É só isso, é porque falta de esclarecimento. Nem todo mundo, professor, fez teologia. Nem todo mundo foi seu aluno. Exatamente. Então, aí eu estou aproveitando aqui esse espaço, né, privilegiado do seu programa, que é privilegiado, porque aqui eu estou atingindo centenas, milhares de pessoas. Então, eu estou aproveitando para fazer esse esclarecimento. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala em religião, a gente fala de religião cristã, cristianismo, também no singular. Ok? Porque não existem vários cristianismos. Não, existem várias denominações cristãs. É diferente. Mas tudo é cristianismo. Então, você não pode perguntar a uma pessoa, por exemplo, Cláudia, qual é a sua religião? Aí você responde, eu sou cristã. Aí você vai dizer, complementa, aí coloca o nome da sua denominação. Eu sou cristã católica. Eu sou cristã da Igreja Batista, eu sou cristã da Assembleia de Deus, e assim por diante. Mas a religião é cristianismo, é uma só, é singular. Então, quando você fala em ciências da religião, você está falando em diversas religiões diferentes, sendo que o cristianismo é estudado como um único fenômeno religioso. Então, você tem a religião cristã, a religião muçulmana, a religião judaica, a religião budista, aí são as religiões, tá certo? Mas o cristianismo é uma religião só, ok? Entendeu agora, Cláudia? Ficou mais... Maravilha! Exatamente, somos todos cristãos, né? Não há diferença. Então, você não pode... a Igreja Batista, quando eu frequentei a Igreja Batista, da comunhão, com o pastor Lon, eu aprendi muitas coisas sobre denominação, ou sobre denominações. Mas aí você complementou muito mais. E o meu telespectador deve estar assim, que coisa diferente, né? Mas não, tem a religião cristã, não, tem o cristianismo e as denominações. Isso, Cláudia. Quantos livros o senhor já tem publicado? Publicados são 18. 18 livros. Aí, no momento, você sabe assim, diferenciar quais os direcionados para a religião e quais os não? Certo. Nós temos, para a religião, vou dizer a você os títulos, tá certo? Aí a gente vai, inclusive, aí você parece que... Por favor, falar mais lento, quando falar o livro, e der assim uma pinceladinha. Uma pincelada, isso. Mas uma pinceladinha, né?
Que aí bem, o bem nosso pequeno. diretor vai tentar colocar a capa do livro, porque ele é muito, muito, assim, Ótimo, muito ótimo, bom. beleza, ótimo. Olha, veja bem, um dos meus livros direcionados para essa área religiosa é o livro sobre os carmelitas nas Alagoas. Os Carmelitas nas Alagoas. Né? Veja bem, esse foi um livro que foi publicado em 1994. Está aí, né? Tá aí, o menino colocou. Né? Os Carmelitas na História das Alagoas. É um livro antigo, de 1994. Né? Aí as pessoas, às vezes, quando veem o livro, perguntam, professor, não é As Carmelitas? Não, veja bem, a congregação do Carmelo, né, ou a Ordem do Carmo, ela tem o ramo feminino e o ramo masculino, tá certo? Existem as religiosas, chamadas de freiras ou monjas carmelitas, e existem os homens religiosos chamados de frades carmelitas. Então, este livro é sobre os frades, o ramo masculino, viu? Da Ordem do Carmo. Então, eu faço nesse livro, que foi publicado em 94, né? Eu faço um estudo a respeito dos frades carmelitas aqui no território alagoano. Esse é um, viu? Vamos para o próximo. O próximo. O próximo outro livro. Um outro livro também que trata sobre... Porque é entusiasmante, professor. Mas obrigado. aí eu já vou fazer... Você veio hoje, há muito tempo que eu estou tentando que você venha, mas a gente não vai ficar só nessa entrevista não, viu, professor? O senhor vai conceder outros bate-papos para a gente ter mais tempo para conversar, não é? Se Deus muita quiser, cultura para a gente absorver. Vamos marcar outras vezes, se Deus quiser. Outro livro também, outros 2 livros que eu lancei nos anos 90 e que tiveram agora, o ano passado, uma reedição em 2ª edição, né, pela editora do SESMAC. A editora do SESMAC republicou em 2ª edição esses 2 trabalhos que foram lançados em 96. Quais são eles? O Clero e a Política nas Alagoas, Clero e Política nas Alagoas, e o outro é Missão do Porto de Pedras, sobre as primícias da evangelização, né, da catequese indígena aqui nas Alagoas. Né? São livros também, está aqui os 2, exatamente, estão aí os 2 aparecendo. Né? O Clero e Política nas Alagoas, ele trata sobre a participação do clero, né, dos padres, dos frades, na atividade política, partidária, eleitoral, etc., aqui em Alagoas, desde o período colonial, viu? O período colonial, na época... Oi. Professor, na hora que você fala sobre Porto Calvo, a gente se reporta logo ao bispo. Sim. O bispo, né? Que o bispo sim. disse que foi comido vivo. Sim. Dizem que não é? Mas já tem sardinha, né? pessoas, escritores, principalmente o senhor, que diz que ele não foi comido, não é? Lá ele não foi feito uma sopa com ele. Sopa de bispo, né? Sopa de bispo Cláudia, com ele. Durante muito tempo, essa foi a versão oficial, né, da historiografia brasileira. Mas, na atualidade, desde o final do século XX, né, desde os anos 80 do século XX para cá, as novas pesquisas que estão aparecendo estão revelando dados novos sobre a morte do primeiro bispo do Brasil. Então, na atualidade, a hipótese mais provável é que tenha sido uma tremenda queima de arquivo, uma grande queima de arquivo, porque o bispo estava indo na nau, né, no navio, na caravela para Portugal, levando consigo 100
testemunhas, 100 pessoas para servir de testemunhas contra o governador-geral do Brasil, Dom Duarte da Costa. Porque o filho do governador, que se chamava Álvaro da Costa, né, cometia atos arbitrários. Era um delinquente juvenil, uma espécie de filhinho de papai daquela época. Né? E o bispo denunciou o governador e o seu filho e rompeu laços entre a igreja e o Estado do Brasil. O rei, ao saber, mandou chamar o bispo para que o bispo relatasse. Né? O bispo, que era um homem muito preparado em direito, né? Era um doutor em direito canônico, entendia de leis, aí o bispo reuniu em Salvador 100 pessoas para servir de testemunhas, porque não eram uma testemunha só nem duas, eram 100. Né? Ora, se com 3 testemunhas a pessoa já pode ser considerado um culpado de ser preso, você imagine com 100. Né? Então, a embarcação saiu de Salvador com o bispo e essas 100 testemunhas. E tudo leva a crer que em alto mar esse navio foi atacado e bombardeado por uma embarcação com bandeira pirata sob o comando do próprio filho do governador, que teria matado o bispo e as 100 testemunhas em alto mar. Né? O navio naufragou e morreram todos afogados e comidos, devorados pelos tubarões e não pelos caetés, tá certo? Então, o bispo e as 100 testemunhas foram comidos pelos tubarões em alto mar e não pelos índios caetés aqui no solo alagoano. Mas, como os portugueses estavam em guerra contra os caetés, que eram aliados dos franceses e faziam comércio de madeira nobre, pau-brasil, né, com os franceses, então os portugueses aproveitaram a oportunidade para jogar a culpa nos caetés, né, porque aí eles iam matar 2 coelhos com uma cajadada só. Né? Eles eliminavam a ameaça do bispo, matando o bispo, e jogavam a culpa nos índios para também eliminar, perseguir e matar os índios que estavam ajudando os seus inimigos franceses, né? no comércio, no tráfico do pau-brasil. Então, os caetés, na verdade, foram vítimas nessa trama. Essa é a situação atual, Cláudia, da historiografia do Brasil. Né? Aquela versão de que os caetés eram antropófagos violentos e que tinham matado e devorado o bispo em um ritual antropofágico, essa versão hoje já não mais se sustenta. Ela está sendo substituída por essa nova versão, mesmo porque os estudiosos em antropologia, os antropólogos, também aventam a hipótese de que, nessa época, já não existia no nosso litoral tribos que praticavam antropofagia. E também já se levanta a possibilidade, né, entre os estudiosos em antropologia, né, de que os caetés não eram esses monstros violentos que pintaram os portugueses na sua historiografia. Infelizmente, a história que chegou até nós foi uma história narrada, é uma narrativa escrita pelos portugueses, que são os conquistadores, os vitoriosos, que derrotaram os indígenas, escravizaram e mataram, né, os indígenas. Então, eles contaram a história do jeito que eles quiseram. Os índios, os africanos escravizados que vieram para cá, não tiveram oportunidade de escrever e contar a sua história. Né? Então, a história que nós conhecemos, que estudamos na escola, a história do Brasil, é a história, a narrativa feita pelos portugueses, pelos vencedores. Né? Os perdedores foram calados e amordaçados. Não tiveram oportunidade. Só agora, com esse novo período de história, né, de releitura da história, de revisão histórica, né, de buscar a voz dos oprimidos, dos vencidos
e dos excluídos, é que nós estamos tendo a oportunidade de reescrever a história do Brasil e a história das Alagoas. Que coisa maravilhosa! É um esclarecimento fantástico que a gente está tendo aqui com o professor Álvaro Queiroz. Professor, eu lhe corto porque é tanta coisa que eu quero saber, ainda bem que nós vamos ter outras oportunidades. Você escreveu um livro muito interessante que fugiu todo o seu direcionamento para escrever sobre a igreja. Falei certo, né? Sobre a igreja. O senhor fez um escrito sobre a Santa Casa de Misericórdia. Como é que foi esse estudo, professor? Na verdade, Cláudia, a mesa diretora da Irmandade da Santa Casa, né, ela solicitou a mim. Esse livro que está aparecendo é um outro livro que eu escrevi sobre a igreja de Santa Teresinha. Esse é sobre a igreja de Santa Teresinha, que é um livro muito bom também, muito interessante, né? Onde eu revelo alguns dados importantes sobre a história daquele templo muito bonito que fica ali no bairro do Farol, no alto, né, do Jacutinga. Então, voltando à Santa Casa, na época, o provedor da Irmandade era pronto, aí é a capa do livro, né? Era o professor Lourival. Né? O professor Lourival pai do saudosíssimo amigo meu, né, o Dom Henrique Soares, que faleceu ano passado, vítima dessa pandemia de Covid-19. Então, o professor Lourival era o provedor da Santa Casa, Lourival Costa, né? E ele me convidou, disse que o meu nome já havia sido aprovado pela mesa diretora da Santa Casa, né, para que eu fizesse uma pesquisa sobre a história da instituição. Né? Por que esse convite? Não foi por acaso, não foi aleatório, não. Porque a Santa Casa estava para comemorar, celebrar os seus 150 anos de fundação. O SESC centenário de fundação daquela importante entidade da área de saúde. Né? Então, o SESC centenário foi comemorado, foi celebrado no ano de 2001. 2001. Foi neste ano que nós lançamos esse livro sobre a história da Santa Casa. Agora, este livro sobre a história da Santa Casa foi um livro no qual eu fiz uma pesquisa. Né? A pesquisa começou, na verdade, em 1998, quando eu recebi o convite. Em 98, eu recebi o convite do professor Lourival. Comecei a fazer a pesquisa, 98, 99, foram 2 anos, né, trabalhando nos arquivos, nas fontes primárias, chamadas de fontes documentais, né, tanto na própria Santa Casa, nos arquivos da Santa Casa, quanto em outros arquivos, arquivo público de Alagoas, o arquivo do Instituto Histórico e Geográfico, né, o arquivo da Cúria Metropolitana, e, garimpando os documentos, eu fui produzindo o texto, a redação, que deu neste livro, né, sobre a história da Santa Casa. Então, o livro faz parte do contexto das comemorações do SESC Centenário de Fundação, 150 anos de fundação do hospital, que foi fundado, Cláudia, por um sacerdote, um padre católico. Era, na época, o pároco, o vigário da cidade de Maceió. Maceió era uma freguesia, uma paróquia, a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres. E o pároco de Maceió era o cônego Cordeiro, um homem muito preocupado com o aspecto social. Né? Pronto, esse livro aqui que eu escrevi é sobre a história da catedral, né? A história da paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, que hoje é a Catedral de Maceió. Né? Mas na época não era ainda catedral. No século XIX, em 1851, né, quando foi fundado o hospital, ainda não era catedral, não existia diocese ainda.
né, era a paróquia, a matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, matriz da paróquia de Maceió. E o cônego Cordeiro era o pároco, o vigário, que tinha essa preocupação social, né? Então ele via os enfermos, os doentes que eram extremamente pobres, abaixo até da linha de pobreza, que viviam na indigência. Naquela época era chamado indigente, que hoje a gente chama de miséria, né? Hoje a gente chama a miséria. Naquela época era a indigência, é a miséria de hoje. Então, abaixo da linha de pobreza estavam esses indigentes, que morriam à míngua aqui em Maceió, no estado todo de Alagoas, sem a menor assistência à sua saúde. Não tinha assistência nenhuma a esse tipo de gente. E o padre Cônego Cordeiro, né, preocupado com isso, João Cordeiro, né, era o nome dele, então ele funda uma unidade hospitalar, né, que na época se chamava, quando ele fundou, né, em 1851, se chamava Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. Foi o nome primitivo, original, primeiro, da Santa Casa. Depois passou a se chamar Hospital da Santa Casa. Por quê? Porque o cônego Cordeiro entregou a administração, a gestão do hospital à Irmandade, à Confraria da Santa Casa, né? Santa Casa é o nome de uma irmandade, de uma confraria que existe na Igreja Católica. No mundo inteiro, não é só aqui em Alagoas, nem no Brasil, não. É uma irmandade católica que existe no mundo todo e trabalha no setor de saúde pública, né? Essa irmandade chamada de Santa Casa de Misericórdia, as chamadas Irmandades da Misericórdia, elas trabalham administrando hospitais no mundo inteiro, na Europa, aqui na América, na África, né? Elas têm como principal carisma, como principal finalidade, objetivo, cuidar dos mais necessitados, mais pobres nessa área de saúde, administrando hospitais. Então, o padre Cordeiro, o cônego Cordeiro, entregou a administração do Hospital de Caridade à Irmandade da Santa Casa. Então, por causa disso, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo passou a se chamar Hospital da Santa Casa, ou seja, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Tá certo? Então, eu escrevi esse livro justamente no Sesc Centenário, para comemorar, celebrar, né, os 150 anos de criação, de fundação daquele nosocômio, daquele importante centro hospitalar, que hoje é um dos melhores e maiores do nosso país, né? A nossa Santa Casa de Maceió é um orgulho para nós, alagoanos, no sentido de que é um centro de altíssimo nível tecnológico, científico, um centro de formação, inclusive acadêmica. Sempre foi um hospital-escola. Né? Quando foi fundada a Faculdade de Medicina aqui de Alagoas, era a Santa Casa a escola prática desses estudantes de medicina. Né? E atualmente, a Santa Casa continua servindo a formação médica, sempre serviu, né? A Universidade Federal, e hoje serve o Centro Universitário SESMAC, né? O curso de medicina do SESMAC tem na Santa Casa o seu centro de aplicação prática de estudos e pesquisa. Professor, você, ao falar aí sobre a Santa Casa, citou o Instituto Histórico. Aí o senhor também é do corpo do Instituto Histórico. O senhor é membro efetivo. É uma coisa também interessante a gente dar uma chamadinha aqui para o Instituto Histórico, porque é um local que as pessoas têm que visitar, professor. As pessoas só veem aquele prédio ali, não sabem
para que ele serve e o que é que ele tem lá dentro. Tem como o senhor falar agora sobre o Instituto Histórico, que é o IGAL? Tem, sim. Tem. Muito obrigado por oportunizar essa fala sobre o Instituto. Né? Eu sou membro efetivo, ocupo a cadeira número 53 daquela magnânima instituição, e na atual diretoria eu exerço o cargo de segundo secretário, né? Auxiliando o nosso magnânimo presidente, né? O insigne intelectual alagoano, Dr. Jaime Lustosa da Altavila. E o Instituto Histórico, hoje, nessa fase de pandemia, está com a sua atividade assim, bastante restrita. Mas, em tempos normais, o Instituto funciona diariamente, de segunda a sexta, no horário matutino. O horário começa às 9 horas e vai até às 13 horas, 1h da tarde. De 9 da manhã às 13 horas, que é 1h da tarde. Né? Então, esse é o horário de funcionamento diário do Instituto. O Instituto tem diversas coleções e museus. Né? Tem vários museus. Nós temos o Museu Etnográfico, Etnológico, né? O Museu Arqueológico, né? O Museu Histórico, e nós temos coleções que são famosas internacionalmente, e são, cá para nós, né? São até cobiçadas, mundialmente cobiçadas. Vocês não imaginam como o nosso presidente já foi assediado, né, por grandes colecionadores internacionais e grandes museus internacionais que têm a pretensão de adquirir, querem comprar mesmo, né, com dinheiro, aquela nossa coleção Perseverança. A coleção Perseverança é única no mundo, só tem aqui no nosso instituto. É uma coleção que conseguiu sobreviver ao chamado Quebra do Xangô em 1912, aqui em Alagoas, em Maceió especificamente, né? Que foi a destruição dos locais de cultos africanos, de origem africana, os chamados terreiros, né? O quebra de Xangô, o quebra dos terreiros, onde os objetos de culto africano, as estatuetas eram destruídas, os locais eram queimados, os praticantes eram surrados, levavam pisa, né? Apanhavam da multidão ensandecida e da própria polícia naquela época. Né? E vejam vocês que a nossa Constituição da República já garantia a liberdade religiosa, a liberdade de consciência religiosa ou de culto religioso. Isso em 1912. Mas não se respeitou esse artigo da nossa Constituição e os sacerdotes e sacerdotisas dos cultos africanos foram vítimas de todo tipo de violência, de todo tipo de agressão, inclusive física, não apenas moral, mas física, né? Surras, pancadas, quebradeiras, uma coisa terrível. Então, essa coleção conseguiu sobreviver a isso. Uma coisa assim impressionante. Ninguém sabe como foi que isso aconteceu, mas ela ficou guardadinha durante pelo menos umas 3 ou 4 décadas, até que foi descoberta, ainda bem que foi descoberta por um intelectual alagoano, né, um médico e grande intelectual, foi secretário perpétuo do nosso Instituto Histórico, o doutor Abelardo Duarte. Né? Então, ele conseguiu, né, levar para o nosso Instituto essa coleção de objetos, de estatuetas e outros objetos das religiões de origem africana. Essa coleção ela é única no mundo porque ela é a mais completa coleção
de objetos religiosos, de cultos africanos, né, antigos aqui no Brasil, que existe hoje no mundo todo, tá certo? Nem na África se encontra isso, só aqui no nosso Instituto Histórico. Então, as pessoas que são pesquisadores, pessoas cultas, que gostam de estudar esse tipo de fenômeno, né, religioso, antropológico, cultural, né, as pessoas ficam encantadas e querem adquirir, né? Muita gente quer comprar, mas não pode, porque a coleção ela é tombada como patrimônio, e aquilo ali o Instituto não pode negociar, não pode vender, não pode trocar, não pode nada. Aquela coleção não sai dali por nada. Por nada sai aquela coleção Perseverança. É um tesouro cultural, um tesouro de pesquisa que nós temos aqui em Maceió, em Alagoas, no nosso Instituto Histórico. E única no mundo, não é só no Brasil, não. É única no mundo essa coleção. Então, o Instituto tem esse nível de patrimônio, né, cultural, histórico, a coleção Perseverança. Nós temos lá uma coleção, uma exposição de objetos do cangaço também, né, de objetos da época da Guerra do Paraguai, enfim, objetos da coleção etnológica indígena, né, Marajoara, e outras coleções indígenas aqui do nosso território, né, de Alagoas, objetos que vieram do nosso interior, como Palmeira dos Índios, Anadia, enfim, diversas regiões do interior, onde foram encontrados vestígios arqueológicos e mandaram para o nosso museu, né, estão lá no nosso museu. Inclusive, no Museu do Instituto, né, para aqueles que são aficionados por esse mundo dos dinossauros, não é? Jurassic Park, essas coisas assim. Lá no Instituto existe uma ossada, né, um osso gigantesco de um brontossauro pré-histórico, né, de um dinossauro desses pré-históricos. E por incrível que pareça, esse osso que está exposto lá foi encontrado no centro de Maceió, na Rua do Comércio. Por acaso, quando os funcionários da Companhia das Águas, antiga Companhia das Águas, depois Casal, né? Hoje é uma outra empresa chamada BRK, uma coisa assim. Então, na época, era Companhia das Águas, isso nos anos 40. Eles estavam fazendo uma escavação para consertar um cano na Rua do Comércio, um cano de água, né, ou esgoto, quando se depararam com esse vestígio arqueológico, né, esse osso, esse pedaço de ossada de um gigantesco. E aí foi levado, doado ao museu do nosso Instituto Histórico. Agora, uma pergunta que não quer calar, que todo mundo faz, ninguém sabe responder, né? O que é que esse dinossauro estava fazendo no centro de Maceió, passeando no comércio de Maceió? Fazendo compras. Fazendo compras no centro de Maceió. Quem tem um livro muito bom sobre o quebra é o Dr. Fernando, né? Ele tem um livro muito bom sobre o quebra. Ele é um Fernando, dos inclusive, do assunto. Isso, o Fernando ele é membro também efetivo do Instituto Histórico, e fez parte durante algum tempo da diretoria, né, do Instituto Histórico também. E é um grande pesquisador dessa área histórica e antropológica, religiões de matriz africana. Ele pesquisa muito isso e publicou esse livro que você falou. É um dos livros mais completos que nós temos sobre a coleção Perseverança e as religiões de matriz africana, do Fernando Gomes, doutor Fernando Gomes. Tenho a honra de ter um livro desse oferecido por ele. Não é para qualquer um, né? Fernando Gomes. Não, você é uma privilegiada, realmente. Professor, só temos tempo para conversar sobre mais um livro. E a gente não vai falar no Alzanã? Do Alzanã, vamos falar sobre ele. Vamos falar. Mas olha, a gente só tem 5 minutos ou menos.
Professor, vamos deixar o Ozanam para outra entrevista, não é? Quem então quiser adquirir os seus livros, a gente deixa o Ozanam para outra entrevista. Já vamos marcar quando a gente sair do ar. Professor, que foi o mais recente. O mais recente que eu lancei agora, no dia 21. Né? Foi o mais recente livro, foi esse, Ozanam e a Questão Social do Século XIX. Exato. Sim, aí você quer saber o que, Cláudia? Eu queria assim, que você falasse rapidamente, porque a gente só tem 3 minutos. Olha o livro aqui, né? Só temos 3 minutos. Só temos 3 minutos. Não vamos falar nesse, que esse é assim um assunto maravilhoso e a gente tem que ter uma entrevista só para ele, para poder esmiuçar. Qual livro que o senhor gostaria agora de dar uma pincelada? Olha, o livro porque são 16 maravilhosos. É um livro que tem muita aceitação, inclusive já está na 4ª edição, né? Já está na 4ª edição, porque ele tem uma aceitação muito grande, é indicado, é adotado por professores, tanto nas escolas de ensino médio, quanto na própria universidade, né? No curso de História da Universidade Federal de Alagoas, da nosso FAO. É o meu livro Episódios da História das Alagoas. Episódios da História das Alagoas. Este livro, que já está na 4ª edição, Episódios da História das Alagoas, esse livro é, digamos assim, o meu best-seller. Né? É o meu livro que tem mais saída, é o livro que eu mais vendo, né? É o Episódios da História das Alagoas. Por isso que ele já está na 4ª edição. Alguns outros livros estão na 2ª edição, etc. Mas esse já avançou bastante, né? Já está na 4ª edição, pelo fato de ele tratar sobre a história geral de Alagoas. Lhe cortando, e depois a gente volta para esse livro. Quem quiser adquirir os seus livros, faz como? Isso é importante, porque a gente fala, e as pessoas ficam querendo aonde eu adquiro. Aonde? Olha, todos os meus trabalhos, eles ficam sob a responsabilidade do portal Quilombada, de divulgação de autores alagoanos, que tem a direção do Sebastião Medeiros. O Sebastião Medeiros já trabalhou na editora da UFAL, né, na EduFAL, e atualmente ele trabalha na editora do SESMAC, tá certo? Então, é só acessar pela internet o portal Quilombada, de autores alagoanos. Inclusive, quando você acessa, você também tem acesso ao telefone. Não é? As pessoas podem também ligar para o Sebastião Medeiros e fazer a solicitação. Um detalhe, o portal, o Sebastião, ele entrega o livro na sua casa. Olha que coisa, que serviço maravilhoso, né? Você recebe o livro no conforto do seu lar, sem precisar sair, enfrentar fila, enfim. Está em casa e o portal Quilombada, o Sebastião, manda entregar na sua casa, tá certo? É só entrar, acessar, ligar, falar com o Sebastião, ou acessar mesmo pela internet, né, o portal Quilombada, e solicitar o livro da sua escolha. Não é só livro meu, não. Ele tem livros de diversos autores alagoanos. O portal divulga os autores alagoanos. Professor, eu pensei que fosse dar tempo de a gente ainda conversar sobre esse livro, mas eu acho que não vai. Então, tem alguma coisa assim que o senhor gostaria de passar para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, porque a nossa entrevista passa pela TV, é exibida na TV Assembleia, é exibida na TV Gente da Gente e é exibida no portal Grupo de Comunicação Cultural Gente da Gente, que é http://claudiadebulhões.com.br. Então, acessando essa mídia toda, vocês vão ter essa entrevista.
Professor, o que você gostaria de falar para o nosso telespectador? Minha cara Cláudia, eu, na verdade, gostaria de deixar com o telespectador do seu programa, um seleto público, né, que nos assiste, eu gostaria de dizer que estou à disposição, tá certo, para qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer eventualidade, né? Se vocês quiserem ter algum esclarecimento, alguma palestra, alguma coisa nesse sentido, eu estou à disposição, né? Atualmente eu estou trabalhando assim, de forma remota, online, né? Por exemplo, esse lançamento que houve no último sábado foi assim, foi em sistema online, né? Em sistema remoto, por causa da pandemia, né? Então eu tenho dado palestras, cursos, conferências, tudo assim, tudo online. É uma maravilha, tranquilo, você participa normalmente, né? Tira as suas dúvidas. Professor, muito obrigada pelo esse pouquinho de entrevista, porque a gente não chegou nem a um quarto do que a gente queria saber, mas a gente vai ter para a semana outra entrevista com o senhor. Muito obrigada. Se Deus quiser, Cláudia. Se Deus quiser. Eu quero agradecer a você, viu, Cláudia, também, viu? Agradecer a sua cordialidade, a sua amizade, né? Agradecer a sua gentileza. Você é a cordialidade e a gentileza em pessoa, encarnadas, né, em você. Então, eu quero agradecer, além da sua simpatia natural, que é um carisma natural seu, né, que você já tem. Cláudia, muito obrigado, viu? Que Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde, lhe conserve ativa como você é nesse setor, como uma verdadeira promoter do mundo cultural alagoano. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Muito obrigada. E eu, no alto dos meus 75 anos, volto a agradecer ao Kennedy, ao Fragoso, a Gorete e a você, meu professor Álvaro Queiroz. Meu telespectador, até o próximo programa.